Fala, gente bonita! Vamos seguindo com a nossa aula de número 35 do nosso curso completo de redação dos bruxões do Enem. Hoje eu estou aqui com você falando sobre o tema ódio. Nós vamos pensar no ódio, na violência, na intolerância, na relação negativa com o outro e quais são os desdobramentos temáticos que podem vir a ser cobrados no Enem dentro do escopo dessa discussão. Bom, se você está chegando aqui agora, eu já vou te recomendar você se inscrever aqui no canal do Mago da Redação, você ativar o sininho para saber toda vez que tem videozinho novo chegando e você dar uma olhada na nossa playlist do curso completo de redação, que desde lá de um iniciozinho, junto comigo, com a professora Aline Bessa e com o Mago da Redação, o prof. Rafa Reis, tem ali as aulinhas marotas, tá? De cada parte da estrutura do seu texto e de vários conteúdos pertinentes para te dar as condições que você precisa para produzir um bom texto no dia da prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, sem mais delongas, né, vamos começar aqui o nosso texto e vamos falar sobre ódio. Bom, essa coisa aí tão próxima da nossa vida e tão presente no cotidiano. Eu vou começar com uma obra literária, uma alusão literária que é um modelo, tá, de repertório, de a mobilização de conhecimento de mundo que é muito querido, né, muito bem visto pelo Enem, já que mostra como que você transita por áreas, né, do conhecimento, mais especificamente a literatura. Aqui nós vamos falar sobre uma das obras mais importantes do século XX, de um escritor chamado George Orwell. Essa figura escreveu no ano de 1949, 48 na verdade, foi publicado em 49, um livro chamado 1984, que só trocava, né, a ordem da dezena pela unidade no ano em que foi produzido. A ideia do Orwell era imaginar um futuro nem tão distante assim, um futuro razoavelmente próximo, em que o mundo teria se configurado em um conjunto pequeno de nações totalitárias, de nações que controlavam a vida dos seus habitantes, de nações que tinham o autoritarismo como a forma de governo dominante. Bom, ele está vivendo exatamente em um período em que o autoritarismo está crescendo fortemente em diversos países da Europa, tá? Tanto em países que tinham orientação à direita, quanto em países com orientação à esquerda. Então os governos autoritários, eles começam a aparecer em diversos matizes ideológicos, buscando o controle da vida da população. Bom, e nessa obra 1984, ele vai mostrar como que seria, né, num contexto evidentemente ficcional, um país que conseguia levar isso ao limite, ao extremo, que conseguia o controle absoluto dessa sociedade. Como que esse país faz isso? O país chamado Oceânia, na obra do George Orwell, é um de 3 países gigantescos que saíram dominando várias áreas do globo e se tornaram impérios, potências. Esses países, eles estão em guerra perpétua e esse é um dos primeiros pontos fundamentais. Afinal de contas, a guerra gerava paz no interior da nação. Como assim? Veja, a partir do momento em que eu tenho uma guerra acontecendo, eu entendo que eu tenho uma justificativa para as carências que o meu povo sofre. Então, olha só, vocês não têm aí alimento suficiente, vocês não estão prosperando financeiramente, vocês não têm as oportunidades que vocês deveriam ter, porque nós estamos num período de guerra e a gente acaba sendo obrigado a desviar os recursos, né, para esse conflito, para esse combate que é tão importante para nossa nação, para nossa sobrevivência, para nossa integridade. Então é uma justificativa, né, para a situação que se vive. Agora, mais do que isso, é uma forma de direcionar o ódio para um inimigo externo. Então, se eu tenho uma nação e eu conclamo essa nação a odiar um inimigo contra o qual nós estamos em guerra, a gente se unifica, tá, para poder dar conta daquele inimigo que está ali, né, do lado de fora. Então, o ódio ajuda a unir, olha que loucura, né? Unir contra um inimigo comum. E isso é tão importante para poder pensar temas relacionados com a intolerância, como por exemplo a própria intolerância política, quanto para pensar recortes do tipo violência nos estádios. Afinal de contas, quando você que torce para um time, você olha para o carinha do time adversário, né? E vocês se juntam contra ele, o que está acontecendo? Eu estou identificando um sujeito que é diferente de nós, considerando-o como um inimigo e direcionando um ódio para ele. Olha que loucura! Então, essa correlação aparece muito forte no livro do Orwell. Dentro da obra, ele também faz referência ao Ministério da Verdade, que é maravilhoso porque é um ministério responsável por produzir notícias falsas em larga escala, modificar notícias e dados sempre que forem importantes para o regime e controlar a narrativa sobre a realidade, permitindo que seja divulgado em jornais, em programas de maneira geral de rádio e de televisão, somente a leitura, somente a visão
que o regime quer impor para os seus habitantes. Ora, se eu tenho controle absoluto sobre a maneira como são produzidas as informações, e se eu tenho a possibilidade de reeditá-las, de reescrevê-las, de modificá-las sempre para se adequar à imagem e ao desejo do regime, aí eu estou controlando por completo esse povo. Afinal de contas, uma frase belíssima que tem no livro: quem controla o passado, controla o futuro. Porque se eu tenho controle do passado, né, se eu determino aquilo que você vai conhecer sobre o passado, eu vou determinar o que vai acontecer daqui pra frente. E quem controla o presente, o agora, controla o passado. Por quê? Porque se eu tenho controle dos meios de comunicação, porque se eu tenho controle da política, eu consigo determinar o que eu vou passar para as pessoas em relação a um possível passado. Perfeito aqui para discutir fake news, para discutir manipulação e para discutir totalitarismo, já que a criação de uma narrativa 100% adequada aos ditames desse regime é fundamental para que ele se mantenha de pé. E por fim, eu queria chamar a atenção para os 2 minutos de ódio, que é o auge, pensando aqui na nossa aula. Todos os dias havia um momento, né, ao longo, né, da programação diária da televisão, em que, a teletela que eles chamam, né, no livro, em que as pessoas eram obrigadas a estar diante, né, do que estava sendo transmitido, e em que elas eram concitadas a expor o seu ódio durante 2 minutos. Bom, esse ódio era contra quem? Ou contra o inimigo externo, contra as nações em relação às quais eu estou travando uma guerra, ou contra um eventual inimigo externo, alguém que supostamente está fazendo uma conspiração para acabar com o regime. E cria-se ali um ambiente em que todo mundo começa a sentir ódio, raiva e começa a xingar e atirar as coisas contra a televisão. Veja, o personagem principal, que é o Winston Smith, ele não é um cara que tá 100% feliz com o regime. Ele é um cara que super desconfia. Ele é um cara que, enfim, se ele pudesse, ele viveria num regime diferente. No entanto, mesmo assim, quando começam os 2 minutos de ódio, ele não consegue ficar parado. Ele é eletrificado pelo ódio que emana dos seus colegas, dos seus pares, e também direciona essa raiva contra qualquer que seja a imagem que apareça na teletela. Ou seja, o ódio contamina, o ódio unifica. Isso tem tudo a ver, por exemplo, com temas que possam vir a aparecer como cultura do cancelamento. Afinal de contas, ali nas redes sociais, de repente uma pessoa está expondo ódio, e aí eu quero expor meu ódio também, e aí eu vou contaminando as pessoas, a gente vai para um turbilhão de ódio, fazendo um julgamento, um linchamento virtual daquela pessoa. Chique, senhoras e senhores, esse aqui foi o George Orwell, 1984. Agora eu vou passar para uma outra área do saber, no caso a filosofia, e eu vou trazer para jogo a Hannah Arendt, uma filósofa importantíssima do século XX, que foi uma filósofa alemã e judia no século passado. Bom, tu já viu que aqui eu tenho um conjunto de palavras que não cai muito legal, né? Porque se tu é alemã, tu é judia, e tu viveu no século passado, tua vida foi difícil, já que nós tivemos a ascensão do Terceiro Reich, do Hitler ao poder, e uma perseguição que acabou por matar 6 milhões de judeus, tá? Bom, a Hannah Arendt, que conseguiu fugir e foi para os Estados Unidos antes que acontecesse qualquer coisa com ela estava muito interessada em entender como que a Alemanha, um país com a intelectualidade tão trabalhada, um país que acreditava tanto na democracia, um país que desenvolveu uma constituição, a Constituição de Weimar, que era uma das mais progressistas do mundo, como que um país desse, pelo voto, escolheu um cara tipo Hitler, escolheu um maluco que de repente, né, instaurou um regime totalitário e começou a fazer guerra com o mundo inteiro. Bom, e ela discorre sobre isso num livro chamado Origens do Totalitarismo, no qual ela vai dizer o seguinte: olha só, cara, quando a gente está em crise, quando a situação está muito ruim, quando não tem emprego, quando tem crise financeira, quando existe uma crise moral, ou seja, a população não confia nos governantes, a população, por exemplo, tem uma noção, uma percepção de corrupção ou de falta de interesse, né, dos poderosos de fazer alguma coisa em favor da coletividade. Quando essas crises estão se instaurando, a sociedade ela quer uma solução que esteja fora desse sistema regular e uma solução que chegue e resolva com facilidade. Então quem vem e bate na mesa, né, quando eu tenho um líder carismático que de certa maneira vocaliza a insatisfação coletiva e diz: eu vou resolver isso daí fazendo isso, isso e aquilo, esse líder aí tem muita chance de ser alçado ao poder, tá? Então olha, eu tô num estado em que as pessoas estão inquietas, infelizes, vivenciando uma crise, tá? E procurando desesperadamente uma forma de sair dessa crise que elas estão vivenciando. Então a pessoa que vocaliza essa insatisfação, bate na mesa e propõe soluções, inclusive muito simples, né? Tipicamente a pessoa que é colocada no poder. E essa pessoa
tem fortes vieses autoritários. Pensa no Hitler, por exemplo. Aqui eu estou lidando com um líder que encampa essa insatisfação coletiva presente, né, entre o povo alemão, que entende a crise que está sendo gestada e que escolhe um inimigo para poder responsabilizar o povo judeu. Então a culpa é do povo judeu porque eles que comandam a mídia e por isso eles estão decidindo o que o povo alemão vai ter acesso. A culpa é do povo judeu porque eles são banqueiros, são usurários, são milionários e eles estão ficando com a riqueza do povo alemão. Então eu invento uma série de histórias para culpabilizar esse povo judeu e faço o quê? Direciono o ódio coletivo contra um inimigo comum. Eu unifico e eu crio potencial, crio lastro para conseguir chegar ao poder. Então é com isso que está relacionado o autoritarismo. Agora, nós estamos falando aqui de como nasce o autoritarismo. Pensando um pouquinho também como que esse autoritarismo ele se manifestou de forma cruel, de forma brutal, de forma inaceitável, pensando no caso dos judeus, a gente vai para 1961, o ano em que Eichmann, o líder, né, nazista responsável pela morte dos judeus, ele que estava diretamente responsável pela gestão dos judeus, né, ele foi julgado em Jerusalém. 2 anos depois, a Hannah Arendt vai escrever o livro Eichmann em Jerusalém, em que ela vai narrar o fato de que ela acompanhou esse julgamento. Ela foi lá, sentou e viu o Eichmann falando. E aí chegavam pro Eichmann e falavam o seguinte: ô Eichmann, tu tá ligado que tu cometeu vários crimes terríveis, né? Um genocídio. Ele, pô, eu não cometi crime nenhum. Como que não cometeu esses crimes? Você matou, mandou matar os judeus, mandou fazer isso. A gente tem registro. Não, eu mandei mesmo. Mas não era crime. Por quê? Porque eu estava obedecendo ao Hitler. Então o Reich mandou, faça isso, faça aquilo. O Führer mandou, faça isso, faça aquilo. Eu obedeci. Eu estava fazendo o certo, então. Mas você está entendendo que você está sendo antiético. Não, eu estou sendo 100% ético. Afinal, a ética é cumprir o seu dever. E eu estava cumprindo o dever que me cabia. Cara, mas presta atenção, você está lidando com pessoas. Se fossem pessoas ou se fossem porcos, para mim, daria na mesma. Esse tipo de atitude do Eichmann gerou um grande mal-estar mundo afora e deu a impressão, né, para muita gente que ele era basicamente um psicopata, um monstro, uma criatura ruim, perversa. Para Hannah Arendt, judia, que teve que fugir da Alemanha para não ter que lidar com isso, não. A Hannah Arendt olhou aquilo e falou, olha só, isso aí é um cara normal. Isso aí é um burocrata de Estado. Isso aí é alguém que tem uma função social, cumpre essa função sem refletir sobre a moralidade dos seus atos. E isso só é possível, ela continua, quando o mal toma conta do Estado. Quando o mal toma conta da estrutura de poder. Quando o mal passa a ser praticado pelos agentes de segurança, pelos agentes do próprio governo. Nesse caso, o mal é banalizado. Ele se torna algo trivial, algo que é naturalizado. E a gente não vê como uma coisa absurda que ele de fato é. Ela vai argumentar que é isso que acontece na estrutura do nazismo, do Terceiro Reich, e que vai gerar o extermínio de tantos judeus, e ao mesmo tempo a gente pode puxar essa reflexão para pensar sobre o extermínio de pessoas negras periféricas na sociedade brasileira hoje pelas forças policiais, que são agentes de Estado e que mobilizam o seu status, né, de agente de Estado para poder matar pessoas que absolutamente nada tem a ver com a criminalidade, de, enfim, a alvejar com tiros mulheres, crianças, pessoas que são trabalhadores e que simplesmente moram em uma área na qual se julga ou se sabe de fato que há algum tipo de criminoso. Então quem está no caminho acaba sendo assassinado. E muitas vezes a população vira e fala, tá correto, porque a gente tem que combater o crime. O que a gente está fazendo? Banalizando a barbárie, banalizando o mal, banalizando a violência. Então, ó, chiquérrima. Hannah Arendt vai dizer que a melhor forma de não banalizar o mal é combater o vazio do pensamento, porque para ela, olha que bonito, onde há filosofia, o mal não se banaliza. Very good, my good. Segue mais um pouquinho comigo que nós vamos para o último conceitinho de hoje. Nós vamos agora pegar um psicólogo chique, que é o Daniel Goleman, que fala sobre a cyberdesinibição. Ó, vou te falar na real. Conceito fino, tá? Isso aí você não vai achar em qualquer lugar, não. Finesse, presta atenção porque isso aqui é chiquérrimo. Veja, o Daniel Goleman, ele se refere nesse conceito à violência que acontece no ambiente digital. Tá? Ele é um cara que está preocupado com a empatia, com a inteligência emocional, com a relação entre as pessoas. E ele percebe que na internet, pô, parece que essa empatia assim, desaparece. Tá? Se eu estou conversando com alguém e eu xingo essa pessoa, eu estou olhando para a cara dessa pessoa. Se ela se sente mal, a reação que ela tem, tudo isso eu estou acompanhando. Agora, se eu estou na internet, eu não vejo fulano. Eu estou vendo a foto dele no perfil
e o que eu tiver que xingar, eu vou xingar. Eu não tenho essa reação acontecendo para mim diretamente. Para o Daniel Goleman, o Daniel Goleman ele vai construir o conceito para explicar isso de cyberdesinibição. É a ideia de que no meio virtual a gente fica muito mais soltinho, muito mais desinibido do que a gente fica presencialmente. Isso não vale só pra coisa ruim não, tá? Talvez, você que tá aí, outro dia o crush chegou pra tu ali na internet, te mandou o direct, falou assim, pô, você que linda, maravilhosa, papapá. Ali na internet pediu seu WhatsApp, parece que o cara é cheio das manhas, cheio das conversas. Encontrou, sentou frente a frente pra conversar. Parece que não consegue, não sai nada. Por quê? Porque o ambiente digital é um ambiente em que a gente fica mais desinibido. São várias as razões. Eu tenho controle do tempo de pergunta e resposta. Eu posso fingir que eu não vi, eu posso pensar no que eu vou responder. Eu começo a escrever, apago, escrevo de novo. Tem gente que printa, manda pros amigos. Pra violência é a mesma coisa. Eu tenho controle do que eu tô fazendo. E um controle até muito grande, porque se eu tô com um perfil que é anônimo, um perfil que é um fake, pô, tu nunca vai me achar. Então eu tô no completo controle do que eu tô fazendo e eu estou segura, quando eu tô te xingando, quando eu tô falando mal da sua família, quando eu tô indo lá no seu direct falando que você merece morrer, que não sei o quê, porque as pessoas fazem isso, seja no contexto de cyberbullying, seja no contexto da cultura do cancelamento, seja no contexto da intolerância propriamente dita, nos diversos matizes em que ela se apresenta. As pessoas, elas despendem tempo pra ir no perfil das outras e morar na mente delas, sendo violentas, agressivas, enfim. E isso, para o Daniel Goleman, é resultado desse enfraquecimento da empatia e dessa impossibilidade de a gente rastrear diretamente as pessoas no ambiente digital. Cyberdesinibição, então, lindo para falar de qualquer questão de preconceito, de intolerância nas redes sociais. Beleza? Bom, se você nos acompanhou até aqui, gostou dessa aula, curta e compartilhe com os seus amigos que vão fazer aí, né, o Enem no final do ano. Muitíssimo obrigado pela vossa presença e segue conosco. É nóis que voa, bruxão!